E no final da tarde desta quarta-feira, dia 17 de novembro, partiu do Ministério da Agricultura uma notícia de que a ministra Tereza Cristina se reuniu com empresários e autoridades da Rússia que garantiram o abastecimento de fertilizantes para o Brasil. Essa é uma notícia importante, mas a gente precisa entender, importante e positiva, mas a gente precisa entender os desdobramentos dela e o que isso vai trazer de influência efetivamente para os nossos produtores. Para isso e para entender o atual momento do mercado de fertilizantes, para atualizar essas informações, a gente convidou aqui para uma conversa no Notícias Agrícolas o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para a gente entender primeiramente essa notícia que chega dessa reunião da ministra Tereza Cristina com autoridades russas e também o que isso impacta no mercado global e como o mercado global tem se comportado e quais sinais de alerta ainda nos traz. Não é isso, Jefferson? Bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo. Então, a ministra Tereza Cristina se reuniu com autoridades russas e eles garantiram o fornecimento para nós, o que foi fechado de fertilizantes. Isso traz, claro, uma notícia boa para começarmos aí a nossa manhã de quinta-feira, porque até então eram só notícias complicadas, escassez de oferta, restrição de exportação. Então, essa notícia traz para nós um ponto positivo, ou seja, aquele risco maior de escassez de matéria-prima, inclusive começando por China, Rússia, Egito, agora do lado da Rússia já foi tranquilizado. Inclusive a Acron, que é uma empresa por lá, anunciou que deve aumentar as exportações para o Brasil em 10%, mais um ponto positivo. Agora, em questão de preço, é uma outra coisa, né? Nós temos que analisar também esse ponto de preço. Mas o primeiro passo foi dado, isso já é muito importante. Significa que aquele risco por parte da Rússia, ele já foi mitigado. Então, né, uma notícia boa para nós começarmos o dia. Jefferson, na sua análise, o que estimulou os russos a, de fato, garantirem para a ministra Tereza Cristina, né, você que é um conhecedor desse mercado, o que estimulou os russos a garantirem à ministra que o abastecimento para o Brasil está garantido, que inclusive pode ser elevado em alguns casos, como é o caso dessa empresa que você acabou de citar? Olha, eu acredito que tem uma questão diplomática importante, o Brasil, em questões de negócios com a Rússia, então isso é fundamental, é importante nessa questão de diplomacia. O Brasil tem uma participação gigantesca no agronegócio, obviamente, e a interrupção do fornecimento de fertilizantes poderia afetar, quem sabe, também interesses russos, né? Então tudo isso acaba levando em consideração. E essa sinalização da Rússia é importante para nós. A gente tem que sempre lembrar, nós tínhamos uma dependência muito grande do nitrato de amônio russo, né? Mais de 98% das nossas importações foram da Rússia. Nós tínhamos uma dependência importante também na ureia e no MAP. Então significa aí que pelo menos o fornecimento nós vamos ter. O mercado estava trabalhando, quem sabe, com uma escassez parecido com o que está acontecendo na China, então já é um ponto positivo aí. Mas é uma questão diplomática, eu acho que é importante isso. Inclusive porque a ministra se reuniu com o ministro das Finanças do Putin. Então mostra já que a relação entre o Brasil e a Rússia, ela está ok. Então isso é um lado positivo dessa notícia aí. E quando a gente olhou para essa lista dos produtos que estavam ali nas restrições de exportações da Rússia, à medida que começa a valer dia 1º, né, agora no começo de dezembro, né, Jefferson, a gente já tinha tido um pequeno fôlego ali que o KCl, né, o cloreto de potássio, não estava nessa lista. Já era uma sinalização importante. Agora, com esse complemento, já dá para a gente começar a respirar um pouquinho, né? Exatamente. O cloreto ficou fora, foi uma boa notícia, porque a Bielorrússia já estava colocando uma pressão enorme no cloreto de potássio, né? As indecisões envolvendo a Bielorrússia, os Estados Unidos e a União Europeia já eram suficientes para colocar uma baita pressão de alta no cloreto, né? Só que o que está acontecendo agora? O mercado está muito de olho na implementação das sanções dos Estados Unidos contra a Bielorrússia. Isso vai acontecer no mês que vem, no dia 8 precisamente, 8 de dezembro. É um dia importante para o cloreto de potássio. Então, o que está acontecendo agora? As cotações do KCl, se nós pegarmos aí nas últimas 3 semanas, elas se comportaram de maneira estável praticamente. Inclusive com uma leve queda, mais ou menos, de $2 na semana passada, 2 a 3 dólares nas cotações. Ela fica ali entre 790 a 795 dólares custo de frete Brasil, que é um preço enorme, né? Um preço muito alto. Porque se nós pegarmos em janeiro, em que o cloreto era negociado a 250, 260 dólares para agora, é um incremento aí de mais de 200% das cotações. Certo? Então, no ano de 2021, nós tivemos um aumento muito grande para o cloreto de potássio.
Sem dúvida, foi a matéria-prima que mais subiu, né, de acordo com os nossos levantamentos. A ureia também, nos últimos 2 meses, teve um aumento absurdo, né, impulsionado por uma tempestade perfeita, que o mercado fala, uma escassez de matéria-prima, uma demanda fomentada, preço do gás natural nas alturas, China saindo do mercado, restringindo a exportação. Então, todos os fundamentos convergiram para uma alta no preço da ureia, uma alta bastante expressiva. Então, esse fato que o cloreto de potássio não foi afetado aí pela Rússia e agora as demais matérias-primas, é um sinal positivo. A gente tem que olhar desse lado também. Temos uma notícia positiva em meio a inúmeras negativas, infelizmente. Antes da gente partir para a ureia, quando a gente olha para essa questão do KCl e esse 8 de dezembro, que pode ser aí um dia importante para essa matéria-prima, dependendo do que os Estados Unidos impuserem ali para a Bielorrússia, a gente pode ver uma continuidade dessas altas e preços ainda mais elevados para o KCl? Podemos sim. Existe essa possibilidade, dado a representatividade da Bielorrússia no fornecimento global. Sim. A gente não pode esquecer que ela detém uma participação muito grande no fornecimento global de cloreto e, obviamente, o Brasil também acaba recebendo uma quantidade expressiva, é o terceiro aí fornecedor para nós a nível de cloreto. Até é importante lembrar esse ponto, cara, nós tivemos uma queda nas nossas importações de cloreto de potássio da Bielorrússia de janeiro até outubro. É uma queda de 2%, não é uma queda muito representativa, mas perante ao que nós vimos das importações, significa aí que ela perdeu uma parte de mercado do Brasil. Em compensação, o Canadá aumentou, a Rússia aumentou e a Alemanha também aumentou a participação para o mercado brasileiro de cloreto de potássio. Mais ou menos 30% aí a Alemanha teve de aumento de janeiro até outubro desse ano. Ou seja, pegou uma parcela aí da demanda brasileira e também uma parcela da Bielorrússia, que perdeu aí seu share do mercado. Bom, então precisamos ter atenção a essa questão toda da Bielorrússia e Estados Unidos a partir do dia 8, KCl valendo entre 790 e 795 dólares por tonelada contra algo entre 250 e 260 em janeiro. É absurdo, né? É fora do comum, né, o que a gente observa no cloreto de potássio, né, Jefferson? Totalmente fora do comum, né? Totalmente atípico, um movimento que eu garanto para você ninguém esperava, né? Nós esperávamos uma alta, obviamente, por conta de uma demanda brasileira fomentada, uma demanda global fomentada. Agora, essa explosão, eu garanto para você, é totalmente atípica e ninguém esperava. Nós tivemos um forte movimento em junho da Bielorrússia, aí, sofrendo com as sanções da União Europeia. Esse foi o estopim para o aumento do preço, foi o estopim. Realmente foi o ponto ali que o cloreto subiu 60 dólares uma semana, 70 dólares numa outra semana. Em 3 semanas acumulou mais de 150 dólares de aumento. Tudo isso por conta da decisão ali que aconteceu com a interceptação do avião do Ryanair, que o Lukashenko acabou fazendo, e isso incomodou muito a União Europeia e, logicamente, as sanções foram aplicadas. E aí, um cenário de incerteza, o que nós vemos? Aumento de preço. É normal que isso aconteça. Sim. E foi o que nós vimos para o cloreto. Jefferson, todo esse cenário, não só do KCl, mas da ureia e dos demais grupos, eles já estão precificando a demanda para a próxima safra do Hemisfério Norte, ou quando os produtores do Hemisfério Norte começarem a fazer as suas compras e as suas sinalizações para a próxima temporada, esses preços podem reagir com ainda mais força? Então, uma excelente pergunta, Carla, porque assim, o produtor americano ele vai começar os preparativos aí em breve para a safra que vem, é esperado. Então, a demanda americana, a demanda dos produtores americanos, ela será fundamental para determinar o curso dos preços para o ano que vem. Se nós tivermos uma queda importante na demanda nos Estados Unidos, é um ponto positivo para nós vermos, quem sabe, uma redução em preço lá para 2022. É importante dizer. Então, o termômetro, sem dúvida, da demanda ficará nos Estados Unidos. Os produtores americanos provavelmente vão sair às compras aí em breve. E aí, claro, se eles diminuírem os seus volumes, ou seja, reduzirem a adubação, etc., ou quem sabe migrarem para uma soja em detrimento de uma área de milho, nós podemos ver o quê? Um reflexo disso nos preços para o segundo trimestre, ou quem sabe o segundo semestre do ano que vem. No curto prazo, eu acho difícil isso acontecer. Inclusive porque nós vemos a demanda global comentada. Nós acabamos de passar por um leilão indiano, né? Uma aquisição de quase 1,6 milhão de toneladas para uma empresa que não vinha ao mercado desde 2018. Então aconteceu isso. Agora a demanda está aquecida, eu vi movimentações inclusive do Brasil,
comprando para 22, 23. Na semana passada, nessa semana também. O produtor brasileiro não está muito, vamos lá, entre aspas, muito assustado aí com esses preços, está fazendo as suas compras e, claro, ele tem a preocupação, é óbvio, de faltar a matéria-prima ou, quem sabe, subir ainda mais. Então, essa é a justificativa para a gente ver esse mercado ainda rodando para 22, 23. E quando a gente olha para esse mercado, 2022-23, a gente está falando, eu imagino, de relações de troca bastante comprometidas, portanto, não só para o nosso produtor, mas para o produtor americano também. Exatamente. Relação de troca para nós aqui, 22, 23, ela está muito acima da média histórica, né? Não tem nem o que falar. Cloreto de potássio, pegando referência a Porto, soja no Porto e fertilizante no Porto, ela está em 35 sacas. Ano passado estava em quanto? Estava em 14 sacas. Caramba. Então você vê o tamanho, um 0,1818, né? Um formulado extremamente utilizado aí. Mesma coisa, movimento muito alto, uma relação de troca que se aproxima de 25 sacas no Porto de Paranaguá. E se nós pegarmos essa relação de troca e levarmos para o interior do Brasil, ela ultrapassa 32 sacas em algumas praças aí. É um valor muito, muito expressivo, um aumento muito grande, e isso pode comprometer a safra 22-23, pode comprometer a nível de adubação e a nível de aumento de área. Isso é importante dizer. Nós podemos ver, quem sabe, uma redução aí do ímpeto de aumento de área, até uma queda em relação a esse ano. Vai depender de como andar os fertilizantes. Porque do jeito que está, a margem ainda continua favorável ao produtor, mas ela está apertada. É um cenário totalmente diferente dessa safra que nós começamos, em que o produtor adquiriu grande parte das suas necessidades no primeiro semestre, com uma relação de troca historicamente muito boa, muito vantajosa, inclusive investiu mais na lavoura. Então, para a próxima safra, infelizmente, ele vai encontrar um cenário bem diferente do que foi essa. E é interessante a gente observar que tudo está muito alinhado, né, Jefferson? Ontem, numa análise de mercado de soja, não só de soja grão, mas do complexo soja, o analista pontuava para o Alexander como essa questão toda de preços altos, ela acaba estimulando e, consequentemente, de inflação, que é global, né, o cenário inflacionário é generalizado, como ele estimula uma antecipação de algumas compras, o que continua retroalimentando o movimento de inflação e, naturalmente, vai chegar nos insumos porque é preciso atender. E se a gente tem, de fato, uma contenção desse ímpeto de aumento de área ou de adubação, a gente pode ver uma safra com menos produtividade e, naturalmente, preços que tendem a subir diante de uma oferta menor. Quer dizer, é um movimento que a gente está num loop, né, Jefferson? Exatamente, é isso aí que você disse. 2022, 2023 é uma safra que promete surpresa. Porque se nós tivermos uma redução de produtividade pela redução da adubação, significa que nós vamos ter um aperto maior em oferta. Obviamente, a tendência é um aumento de preço. É isso que nós estamos analisando. Então, se o Brasil reduzir a área, vamos supor lá para 22, 23, pensando no milho 23, inclusive, claro, nós estamos falando de um cenário aí de um ano para frente, mas pode acontecer. Nós já temos que colocar isso no radar. 2 pontos importantes. Safra americana, né? Como que vai ser o comportamento do produtor americano em relação à área de soja, área de milho, área de trigo, isso é fundamental. Ver como é que vai ser também as compras de fertilizantes nos Estados Unidos, se os produtores irão diminuir os volumes em relação ao histórico, isso é um outro ponto importantíssimo, porque a gente comentou da relação de troca do produtor americano. Pegando a ureia e pegando o milho, nós estamos com uma relação de troca de 3,9 toneladas de milho para 1 tonelada de ureia, extremamente elevada. Está buscando o maior nível histórico que foi em 2008. Caramba. Maior nível histórico. Então, realmente, nessa situação, o produtor americano, quem sabe, pode dar preferência para um aumento de área de soja. Sim. Pode dar. Não está nada 100% ainda, o produtor americano tem tempo, mas existe essa possibilidade aí de nós vermos, quem sabe, para 2022 nos Estados Unidos, um aumento da área de soja, por conta do custo de produção. Jefferson, eu queria voltar, portanto, desse ponto para o começo da nossa conversa. Isso tudo quer dizer, todos esses pontos que você citou, quer dizer que, apesar da garantia do abastecimento da Rússia para o Brasil, quando a gente olha para os fertilizantes, isso não quer dizer que, como teremos um abastecimento normal, a gente vai ter preços mais a menos, portanto. A gente está falando só de uma garantia de oferta, mas não uma sinalização de que isso pode trazer preços mais baixos, portanto.
Exatamente isso, exatamente, como eu disse, né? Nós temos a garantia do fornecimento, não temos garantia de preço. Né? Esse é o detalhe. A Rússia está garantindo para nós que ela vai entregar, sinal extremamente positivo. Né? E, consequentemente, se a gente olhar de uma análise mais apurada, nós podemos dizer que esse sinal da Rússia pode, quem sabe, barrar um pouco uma alta mais forte. Tá. Né? Isso é importante, né? Porque nós vamos ter oferta de matéria-prima, consequentemente, esse ímpeto maior de alta, ele pode ser um pouco mais fraco, vamos lá. Mas não existe nenhuma sinalização de queda para preço. Inclusive o mercado brasileiro, nessa semana, pelo que eu conversei aí, teve um reajuste para MAP, fosfatado. Nós vimos 20, 50 dólares, 20, 25 dólares mais ou menos de alta aí, dependendo da empresa. Mas de modo geral, as empresas reajustaram suas tabelas para fosfatados nessa semana. Mostrando o quê? Que existe uma demanda brasileira que está fomentando o negócio para 23, que existe o risco de, quem sabe, um desabastecimento, não sabemos ainda. Então, tudo isso está sendo precificado. Né? E quando nós olhamos, por exemplo, as empresas que estão fornecendo preço para 22, 23, existe um ágio em relação aos preços atuais. Por quê? Porque tem risco. Né? E o risco ele é transmitido na forma de preço. É um movimento normal. Jefferson, quando a gente pensa no mercado do petróleo, a gente está vendo os preços do barril cederem um pouquinho nessa semana. O que poderia trazer, de repente, algum ajuste para baixo nos preços da ureia. Mas, em contrapartida, a gente vê esse leilão e a Índia entrando, né, uma empresa que está fora desde 2018, voltando a comprar e comprando volumes intensos. Uma coisa acaba equilibrando a outra e a gente vai mantendo, portanto, essa tendência muito sólida de alta para os preços dos fertilizantes diante dos seus próprios fundamentos. Isso está mantido, portanto. Eu acho o seguinte, que essa queda do petróleo, vamos lá, gás natural, etc., energia, poderia fomentar um pouco mais a produção e tudo mais. Só que a gente tem essa balança da demanda que ela está tendendo para preço maior, né? Essa compra da Índia, ela mostrou para nós que o mercado está fomentado. Eles estão pagando na ureia lá quase $1.000 por tonelada. É um aumento muito expressivo. Eles fizeram o primeiro tender no mês de março. De março para cá, eles praticamente tiveram um aumento de 150% no preço. É muito elevado. Inclusive, se nós olharmos o preço custo e frete do Brasil da ureia, hoje, pelo que eu estava acompanhando pela manhã aí, inclusive estava olhando agora aqui, 840, 845 dólares custo e frete Brasil. Essa é a média. Eles fecharam o negócio lá a 998 dólares praticamente, depende da região de entrega. Muito próximo de $1.000 a tonelada. Ou seja, o mercado brasileiro está com esse desconto em relação aos outros mercados. Nós vemos também um preço muito elevado no Oriente Médio, no Egito. Então, mais uma vez, sinalizando que para nós aqui, o mercado brasileiro não está tão caro, entre aspas, é importante dizer. Então, podemos ver, quem sabe, mais reajustes no preço da ureia. Sim. Jefferson, para finalizarmos, alguma orientação que podemos dar para o produtor diante desse quadro, para o produtor aqui do Brasil? A gente tem muitas perguntas, né? Todo dia, não é só durante a sua entrevista, mas todo dia as pessoas perguntam muito, questionam muito sobre isso. Inclusive o Osair Randalski perguntou para você. Pois é, os preços vão se normalizar a partir de quando? Já dá para saber, Jefferson, ou é impossível por enquanto? Olha, essa é a pergunta do momento, né? Quando que o preço vai se normalizar? Agora, para ver uma normalização, uma queda no preço, nós precisamos ver uma queda na demanda. A demanda precisa sair do radar, né? Porque é o seguinte, nós estamos vendo que hoje a demanda está forte, a oferta está escassa. O cenário é perfeito para continuar vendo alta. Qual que é a expectativa? Quem sabe uma redução na demanda e aí, logicamente, uma queda no preço. Caso isso não aconteça, dificilmente nós vamos ver queda em preço. Isso deve acontecer quando? Eu acredito que ali para o mês de março, abril, né, no cenário otimista, ou quem sabe se estender até junho. É difícil de dizer. É a pergunta do momento. Até onde vai? Agora, com o que nós temos nas mãos nesse momento, eu posso dizer para você que nós continuamos com os fundamentos de alta. Nós tivemos uma sinalização até que importante lá na China. Os preços da ureia na China tiveram uma queda importante aí do dia 12 de outubro até agora, precisamente 30%. 30% a ureia caiu na China, ou seja, as medidas protecionistas de interromper as exportações está surgindo efeito no mercado chinês. Tá. Então isso é importante.
Inclusive o carvão está caindo bem na China, nós estamos vendo o frete marítimo caindo bem. Então são pontos que para o ano que vem podem levar a uma queda para o fertilizante. São sinais, né? São sinais aí, tudo tem um começo e nós estamos vendo isso. Agora, se o carvão estivesse subindo na China, o frete marítimo subindo, seria mais catastrófico ainda. Então essa sinalização de queda desses produtos importantes que nós temos que acompanhar porque dá um direcionamento para o fertilizante, traz aí, quem sabe, uma esperança para nós para 2022. 2021, eu acho muito difícil uma queda, muito difícil. Certo. Jefferson, te agradeço por sempre trazer uma análise tão completa para a nossa audiência, por trazer essas sinalizações importantes, esses pontos de atenção, né? A gente precisa falar sobre essa continuidade para que o produtor esteja bem planejado, possa colocar todos esses pontos na sua gestão. Então, eu te agradeço muito por estar conosco de novo aqui no Notícias Agrícolas e certamente ainda vamos nos falar muito para continuar atualizando esse cenário. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, até a próxima. Um abraço para você também, Jefferson, até a próxima. Obrigada, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, como sempre, análises muito completas, né? Então, atenção total a essa questão da Rússia. Extremamente positiva e importante essa notícia para nós. Ministra Tereza Cristina se reuniu com autoridades e empresários russos e garantiu o abastecimento para nós. Inclusive, o abastecimento a oferta pode aumentar um pouquinho vinda de algumas empresas. Isso é excelente. No entanto, nós temos uma garantia de oferta, não uma garantia de preços. Os preços continuam muito elevados. O KCl ainda é o destaque, né? O cloreto de potássio ainda é o destaque. Subiu de janeiro, quando era cotado algo entre 250 e 260 dólares por tonelada, para algo que varia neste momento, custo e frete Brasil, de 790 a 795 dólares por tonelada. É um aumento muito forte, é algo fora do comum, atípico e, como disse o Jefferson, ninguém esperava por isso. A gente precisa entender como é que vai ficar a safra 22-23, quais serão as decisões tomadas pelos produtores americanos. A demanda precisaria sair do radar desse mercado, porque nesse momento ela está bastante fomentada e continua alimentando essa alta dos fertilizantes, que, segundo o Jefferson, deve seguir pelo menos até o final deste ano, até começo de 2022. Aí a gente vai precisar entender quais serão os fundamentos para entender para onde vão os preços dos fertilizantes. Então, coloque tudo isso na tua gestão, na tua análise, no teu planejamento. A gente fica por aqui com esse boletim. Na sequência, segue a programação para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.